Teve um ano em que o Galileu Galilei não trocou quase nenhuma carta. Ele tinha escrito e recebido cartas normalmente no ano anterior, e ele voltaria a trocar cartas normalmente no ano seguinte. Mas desse intervalo de um ano só sobraram 2 cartas. Uma endereçada ao Galileu, tratando de uma dívida, e a outra escrita pelo próprio Galileu, pedindo o adiantamento de 1 ano de pagamento. Esse pedido e a pausa na correspondência têm provavelmente a mesma origem. O Galileu não conseguia nem trabalhar e nem escrever. Ele estava muito doente. 6 anos antes disso, o Galileu e 2 amigos dele estavam aproveitando os dias mais quentes do verão no campo, perto de Pádua. E numa tarde especialmente quente, eles resolveram escapar um pouco do calor e foram tirar um cochilo no casarão onde eles estavam hospedados. Aquela casa tinha quartos com passagens de ventilação especiais, que deixavam entrar um ar subterrâneo mais fresco, vindo das cavernas das montanhas vizinhas. Isso, que a princípio era uma solução engenhosa de uma época que ainda não tinha inventado o ar-condicionado, acabou se provando fatal. O ar de dentro da caverna estava contaminado. E os 3 amigos acordaram, depois de umas 2 horas de sono profundo, sentindo que alguma coisa errada tinha acontecido. Eles sentiam dores nos braços e nas pernas e tinham calafrios. Um estava com tremores e outro com uma dor de cabeça intensa. Os 3 ficaram doentes. Um dos amigos morreu depois de alguns dias. O outro ficou surdo e morreu não muito tempo depois. O Galileu sobreviveu, mas ele passou o resto da vida com crises de febre e dor nas articulações, acamado por dias. Desse ano em diante, dá para medir a frequência das crises pelas mudanças súbitas na caligrafia do Galileu. Às vezes ela fica pequena e apertada e difícil de ler. Parece que ela foi escrita por alguém com a mão tensa e travada pela dor. Às vezes ela corre pela folha numa diagonal esquisita, que só faz sentido se a gente imaginar que ele estava se esforçando para escrever deitado na cama. Agora, 6 anos depois desse cochilo, o Galileu está de cama mais uma vez. Cheio de dores, ele recebe a visita de um veneziano importante, que a princípio vai trazer más notícias. Mas são essas más notícias que vão acabar levando o Galileu à fama. Mas o Galileu ainda não sabe disso. Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou a Sofia Nestrovski. Esse é um podcast realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. O podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. E essa é a 3ª temporada, dedicada a Galileu Galilei, ao Renascimento italiano. A gente está agora no ano de 1609. O Galileu tem 45 anos, 3 filhos e vive em Pádua. Até agora, ele ainda não publicou nada de muito marcante para a história da ciência. Nos últimos anos, ele começou uma família, fez amigos, contraiu dívidas e não concebeu nenhum grande plano para a vida dele. Hoje, então, ele está de cama e com muita dor, e ainda por cima com pouco dinheiro. Ele está recebendo em casa esse visitante veneziano, um homem influente que faz a intermediação entre ele e alguém mais importante do que ele próprio, como um nobre ou um banqueiro. E o Galileu reclama que o seu salário não condiz com o trabalho de professor universitário. Ele tem que dar aulas particulares para completar e ainda não é o suficiente. Ele tem que fabricar instrumentos para vender e até usar a própria casa como um albergue universitário. Ele aluga os quartos para os orientandos dele. Tem gente que se refere à casa dele como Hotel Galileu, onde era possível conseguir um quarto com uma cama decente e talvez até um café da manhã razoável. O Galileu de vez em quando consegue um dinheirinho porque ele é bom de jogo, principalmente bom de blefe. E vira e mexe ele faz mapas astrais e lê horóscopos por encomenda. Mas tem pouco tempo que ele previu que um grão-duque teria uma vida longa e com saúde, e esse grão-duque morreu menos de um mês depois. O Galileu não está num bom momento. O que mais preocupa ele é que por causa da falta de dinheiro ele não tem tempo de estudar o que ele gosta. Ele já tentou de tudo e ele está cansado. O visitante entende as queixas do Galileu e promete averiguar se é possível fazer algum reajuste.
O Galileu, nos dias seguintes, faz aquilo que está ao seu alcance fazer. Ele espera. O colega dele na universidade, o filósofo aristotélico Cesare Cremonini, ele recebe bem mais do que o Galileu, embora os dois tenham mais ou menos as mesmas funções. E agora o Galileu acredita que dessa vez, talvez, os salários deles finalmente se equiparem. Mas no finalzinho do mês de junho, vem a resposta. A carta diz que a chance do Galileu ter um aumento é muito pequena. É melhor não criar expectativas. Sem saber mais o que fazer, nem a quem recorrer, o Galileu vai até a cidade de Veneza, em julho, capital da Sereníssima República de Veneza, a república que era mais turca do que europeia, onde os nobres venezianos conviviam com egípcios, Com os mouros do norte da África, com turcos, persas, etíopes, com os tártaros e, inclusive, se a gente puder confiar nos registros da história da arte, tinha girafas e camelos caminhando pelas praças de Veneza, desviando dos pombos. Nessa cidade mercantil de bazares, de trocas entre diferentes culturas, faz pouco tempo que apareceu um homem vindo de Flandres, a região flamenga da Bélgica, que trazia consigo uma invenção supostamente vinda da Holanda. O Galileu está ali, conversando com seus conhecidos, em busca de alguma coisa que possa melhorar a sua situação financeira. E ele fica sabendo, em primeira mão, desse objeto, descrito como uma nova maravilha. E ele logo intui que essa pode muito bem ser a resposta que ele está buscando. É assim que o próprio Galileu descreve o que aconteceu. Em Veneza, onde eu por acaso me encontrava naquele momento, veio a notícia de que um flamengo apresentou uma lente pela qual os objetos distantes podem ser vistos como se estivessem próximos. Isso era tudo. Ao saber dessa notícia, voltei para casa e me pus a refletir sobre a questão. Na noite da minha chegada, resolvi a charada do funcionamento das lentes, e no dia seguinte construí um instrumento e enviei o relato disso para os meus amigos venezianos, com quem eu havia discutido o assunto no dia anterior. Imediatamente dediquei-me a construir um modelo melhor, e 6 dias mais tarde levei-o para Veneza, onde foi recebido com enorme admiração por quase todos os nobres mais importantes daquela república no decorrer de pouco mais de um mês, o que me deixou exausto. Perspicillum, óculos de aumento em latim. Lente de espionagem. Longe mira em Portugal. Óculo comprido. Óculo astronômico. Mencionado num relatório de um português daqui do Brasil em 1614 como um com H no começo, um óculo de longa vista. Tubo perspectivo. Óculos maravilhosos. Canocchiale. Il canone, simplesmente o tubo em italiano, nas anotações do Galileu. Um tubo óptico que aproxima aquilo que está distante. Isso era uma invenção recente em 1609, quando Galileu ficou sabendo dela em Veneza. Mas não era uma novidade tão nova assim. É difícil localizar exatamente quando é que o telescópio foi inventado e por quem foi. Desde o final do século XIII, na Europa, já existiam lentes, que muito tempo antes disso já vinham sendo desenvolvidas no mundo árabe. E desde o século XIV já existiam óculos para leitura. Uma das primeiras representações conhecidas deles era uma pintura de um alemão, em que tem um detalhe em que a gente pode ver um apóstolo concentradíssimo na leitura de um livro, segurando seus óculos na frente dos olhos, porque ainda não tinha as hastes que vão por cima da orelha. A arte de fabricar lentes e de polir vidro se desenvolveu pela Europa dali em diante. E não é difícil de imaginar que nas oficinas de lentes e vidros, mais de algum artesão tenha tido a ideia de juntar uma lente com a outra e fazer um protótipo de um telescópio. E Florença e Veneza estavam entre os centros mais importantes de produção de lentes. Tem gente que sugere que o telescópio já estava começando a ser inventado um século antes do Galileu descobrir a invenção, por ninguém menos que o Leonardo da Vinci, que tinha montado um sistema com 2 lentes que permitia ver de longe. E os praticantes de magia renascentista reconheceram no telescópio os mesmos princípios da sua arte, de que o uso de uma lente côncava com uma lente convexa gerava um encontro de contrários que concordam amigavelmente entre si, e com isso era possível obter grandes efeitos. De fato, mas a briga pela origem do tubo óptico, ou seja qual for o nome que você preferir,
é, como sempre na Europa, uma briga entre nações. Os ingleses reivindicam que ele foi primeiro feito na Inglaterra. Holandeses reclamam que a invenção é deles. E recentemente surgiram argumentos de que a origem, na verdade, é catalã. De qualquer maneira, o telescópio que surgiu em Veneza era uma tecnologia nova, que ampliava 3 vezes aquilo que estava sendo observado. E o Galileu, em pouco tempo, conseguiu confeccionar um que aumentava 8 ou 9 vezes. Ele causou sensação em Veneza quando ele chegou com esse telescópio aprimorado. Tinha senadores idosos brigando para chegar primeiro ao topo do campanário e poder avistar os navios 2 horas antes deles serem vistos a olho nu. O Galileu tinha feito um tubo com 2 lentes na ponta, lentes que ele tinha que limpar o tempo todo, porque elas embaçavam com a respiração, ou até, como ele disse, pelo próprio vapor que emana dos olhos, principalmente quando faz calor. Uma das 2 lentes é plano côncava e a outra é plano convexa. Reconstruindo e aprimorando a reconstrução, no final do outono, ele já tinha chegado numa luneta, Esse é outro nome para o tubo, com potência de ampliar 20 vezes. Só para abrir um parênteses rapidinho e te jogar por 1 segundo para fora desse mundo antigo. Te fazer pular 400 anos e chegar aqui hoje, em 2024. Tem um telescópio de última geração, um telescópio espacial chamado James Webb, que está orbitando pelo espaço, estudando a evolução das galáxias e os processos de formação das estrelas, tentando entender a infância do universo. Um telescópio que não tem nada a ver com um tubo, que pesa mais de 6 toneladas e tem 18 espelhos hexagonais, e pode observar sinais que estão a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. Em abril de 2023, o James Webb fotografou a galáxia mais distante já observada, que teve a sua formação nos primórdios do universo, quando ele só tinha 320 milhões de anos. Pronto. Fecha parênteses. De volta ao nosso tempo. Ao século XVII. Ao ano de 1609, a Galileu com seu tubo. Logo perceberam que o telescópio do Galileu era o mais potente, e ele começou a receber encomendas. Ele chegou a fazer, com a ajuda dos seus assistentes, mais de 60 telescópios. Realmente, aquela podia ser a solução para o Galileu mudar de vida. E ele não só aprimorou, como ele descobriu uma nova função para o telescópio. A princípio, para os holandeses, aquele objeto era útil para os marinheiros conseguirem distinguir outros navios ao longe, ou então para os comandantes militares localizarem inimigos distantes. Mas, como Galileu diria mais tarde, deixando as coisas terrestres, apliquei-me à investigação das celestes. Ele teve a ideia de apontar o tubo para cima. Ele não foi o único que teve essa ideia. Mas o telescópio que ele desenvolveu permitiu uma visão mais aperfeiçoada, mesmo que o vidro ainda estivesse longe de ser totalmente transparente e ainda tivesse bolhas, porque cada um daqueles vidros tinha que passar pelo processo artesanal de ser soprado para adquirir aquele formato. Ainda assim, o telescópio do Galileu era o que permitia ver melhor. E talvez o Galileu fosse quem tivesse mais habilitado a ver o que ele viu quando ele olhou para o céu. Não demorou até que ele entendesse que o telescópio não tinha só o potencial de mudar a sua condição, mas que poderia mudar a condição do universo, do nosso lugar no cosmos. Johannes Kepler, o astrônomo oficial do Império Austro-Romano, que ficou sabendo do telescópio através do Galileu, comparou esse instrumento a um cetro, que abria os segredos do cosmos e que assim convertia cada ser humano num rei que domina as obras da criação. Do topo do campanário de San Giorgio Maggiore, uma ilha minúscula de Veneza, Galileu olhava ao céu. Nem sempre a lua estava visível. Era preciso que a noite tivesse limpa, sem nuvens, e que a luz da lua tivesse pelo menos parcial, para que ele conseguisse ver com certa nitidez. Ele observava quando conseguia e desenhava o que via. É tudo muito rápido, o que também mostra um pouco esse senso de oportunidade, né? Esse é o Tomás Haddad.
Ele é doutor em História das Ciências e professor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele estuda a história da astronomia e principalmente os mapas lunares de diferentes culturas. A gente conversou com ele sobre o Galileu e sobre o livro do Galileu que resultou das observações que foram feitas nesse período. Em poucos meses ele desenvolve outras versões desse telescópio, com uma capacidade um pouco melhor de aumento, uma maior resolução. Começa a usar esse equipamento para estudar os céus e, assim, num período muito curto, de alguns meses, a partir do segundo semestre de 1609, ele observa algumas coisas que são, de fato, muito importantes, muito relevantes para que a gente, né, tenha novas ideias sobre o funcionamento do céu, mas ele tem também, e isso é mérito totalmente dele, uma capacidade de perceber que essas coisas são, assim, incríveis, né? São essas novidades celestes, elas realmente têm o potencial de mudar muita coisa. Grandes coisas, na verdade, são as que proponho nesse pequeno tratado, para que sejam examinadas e contempladas por cada um dos que estudam a natureza. Esse é o próprio Galileu escrevendo. Grande, na verdade, é o fato de a incontável multidão de estrelas fixas que, com as faculdades naturais, se puderam observar até hoje, acrescentar e expor abertamente aos olhares incontáveis outras, nunca antes vistas e que ultrapassam mais de 10 vezes o número daquelas que se conhecem de há muito. Isso que a Leda leu é um trecho do livro que o Galileu escreveu para anunciar todas as descobertas que ele fez, e que ele não teve nenhum receio de chamar de grandiosas, excelentes e inauditas. Numa listagem rápida, o que o Galileu revelou nesse livro foi que a Lua tem vales e montanhas, Que a Terra tem fases, se vista da Lua, assim como a Lua tem fases, crescente, minguante, cheia e nova, quando vista da Terra. que existem muito mais estrelas do que se pode ver a olho nu, Que a própria Via Láctea é formada por uma enorme quantidade de estrelas. que o universo é muito maior do que se pensava e que Júpiter tem seus próprios planetas satélites, ou que Júpiter tem luas, como a gente diria hoje. Galileu também revelou o próprio telescópio para os seus leitores, que em pouco tempo não eram só italianos, e ele os inspirou a olhar para os céus e verificarem aquilo que eles tinham acabado de ler. As descobertas são grandes, mas o livro é bem pequeno, na verdade dá para chamar quase de um folheto, e ele foi feito bem rápido. O Galileu ficou sabendo do telescópio no meio de 1609, ele construiu seus próprios telescópios nos meses seguintes, fez suas observações mais importantes em janeiro de 1610 e 2 meses depois, em março, ele já estava publicando o Siderius Nuncius. São essas novidades celestes, elas realmente têm o potencial de mudar muita coisa. Talvez não mudar tudo o que muitos dos agiógrafos do Galileu quiseram, mas muita coisa. Mas ele também percebe que isso lhe dá os instrumentos para mudar a própria vida dele. Então ele rapidamente já negocia com o secretário de Estado de Florença, com quem ele já tinha uma relação ao longo da última década, mais ou menos, da primeira década do século XVII. Ele ia anualmente para Florença e etc. Ele negocia com esse secretário de Estado a possibilidade do Grão-Duque aceitar a dedicatória do livro que ele já está planejando escrever para relatar essas descobertas e que é o Siderius Nuncius. O título é bombástico. Em latim, Siderius Nuncius tem 2 sentidos com que a gente pode traduzir. Um é mensageiro das estrelas e o outro é mensagem das estrelas. O tom é jornalístico. Algumas edições recentes optaram por traduzir como Correio das Estrelas ou até Gazeta Estelar. Galileu sabia que um título como esse ia gerar um grande efeito, ia fazer com que as pessoas se interessassem pelo livro.
ele soube jogar com o desejo do público. A palavra desejo, aliás, tem uma origem curiosa, que tem a ver com o título do livro do Galileu. Desejo vem do latim desiderare, que por sua vez vem de sidus, singular de sidera, estrelas ou constelações. É dessa raiz, por exemplo, que vem siderado, a palavra que a gente usa para falar de alguém que está num estado de perplexidade total, como se a pessoa tivesse sido atingida ou fulminada pelos astros. Na astrologia antiga, considerar é examinar algo com cuidado, com respeito e até com veneração. É levar em consideração as influências dos astros sobre a vida. Daí também vem o contrário, desiderare, desejar em latim. E é possível ler na origem da palavra desejo um desiderar. E aqui eu vou apostar num salto filosófico para dizer que desejar é deixar de olhar os astros. É deixar de confiar na influência astrológica sobre os nossos destinos. A história das palavras é quase sempre interpretativa, mas esse uso na astrologia é atestado pela professora de filosofia Marilena Chauí, num texto chamado Laços do Desejo. A referência completa está na nossa newsletter. A Marilena Chauí parte disso para mostrar como que nessa passagem do século XVI para o XVII, bem onde a gente está com Galileu, tem uma mudança no entendimento do que é o sujeito individual e do quanto ele se torna senhor do próprio destino. Mas eu vou aproveitar aqui um gancho para falar de uma outra etimologia que tem a ver com essa. A palavra planeta veio direto do latim, planeta, sem passar por mudanças. Mas ela veio de um verbo grego que significa vagar, errar, como quem erra pelo espaço, viajando pelo universo. Isso porque o planeta é pensado em oposição às estrelas fixas. As estrelas estão paradas, enquanto o planeta erra, vaga, orbita. Quer dizer, na concepção mais aceita, nesse comecinho do século XVII, o Sol, a Lua, todos os planetas viajam no espaço. Todos os planetas viajam, menos a Terra. A Terra, a nossa casa, está parada no centro do universo. Ou como eles dizem, a Terra está parada no centro do mundo e todos os planetas giram em volta dela. Aqui a gente precisa então recuar um pouco e olhar para o céu do mesmo jeito como um renascentista olharia para o céu, para poder começar a entender por que esse livro do Galileu foi tão importante. Quando se falava em natureza, antes do Galileu, tinha duas naturezas diferentes e separadas. Uma é a terrestre e a outra é a extraterrestre. Mas eu não estou falando de ETs, simplesmente daquilo que está para além da Terra. A natureza terrestre, sublunar, é imperfeita, corrompida e mutável. As coisas aqui apodrecem, morrem, são acidentais, são fruto de circunstâncias que mudam o tempo todo. Já no céu supralunar, não. A natureza dos outros planetas e das estrelas é essencialmente diferente da nossa. Para além dos 7 corpos celestes que girariam em torno da Terra, existia o chamado céu das estrelas fixas. A imagem para ter em mente é como se o cosmos fosse uma cebola que a gente vai descascando. Na primeira camada, a camada mais externa, você tem essas estrelas fixas, que não são regidas pelas mesmas leis de movimento e de mudança de estado e de matéria daqui da Terra. Já nas camadas seguintes, você vai encontrando cada um desses planetas, na ordem do mais distante até o mais próximo da gente. Começando com Saturno, porque ainda não existiam telescópios potentes o suficiente para ver outros planetas do Sistema Solar. Urano só seria descoberto em 1781, Netuno em 1846 e Plutão, que na época que eu estava na escola ainda era considerado um planeta, só foi descoberto em 1930. No século XVII, contavam-se 7 planetas. Chegando mais perto do centro da cebola, depois de Saturno vinha Júpiter, Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e, enfim, a Lua. Todos girando lentamente em torno do centro, onde a gente fica. Essas duas naturezas estão no meio do caminho entre, de um lado, Deus, que está lá bem no alto, mais perto das estrelas fixas, e os demônios, ou o inferno, que ficam embaixo, mais perto da nossa natureza terrestre.
Na natureza extraterrestre, como tudo é imutável, tudo é também perfeito, sem máculas, sem falhas, sem dobras, incorruptível. É só na Terra que existem imperfeições. Nesse esquema do universo, a gente está muito mais perto de cair e ir trombar com um demônio do que de levitar e ultrapassar todas as camadas da cebola e chegar nesse céu além do céu, onde fica Deus. Então, apesar do que pode parecer, estar no centro do universo não é uma perspectiva muito alegre e nem muito favorável para a gente. É estar bem perto da pior parte do universo. Ou, nas palavras do Galileu, é como se a Terra, nesse esquema, fosse a lixeira da porcaria e detritos do universo. As estrelas. Muitas pessoas vão olhar para as estrelas e pensar nelas como luzes, né, ou como objetos que se encontram presos numa esfera, né, uma esfera material que arremata o universo, além da qual não existe mais matéria, pode até existir almas e anjos e Deus e etc., mas o universo termina nessa esfera material, cristalina, né, ou feita de éter, que é o nome que se dava para a substância da qual supostamente todos os objetos celestes eram feitos e também as esferas nas quais eles estavam pregados. E as estrelas seriam concentrações desse éter que, por algum processo que nunca era muito bem descrito, e eu diria que não era bem descrito não porque, né, as pessoas não fossem capazes de descrever, mas porque não era o interesse delas descrever os detalhes desse processo pelo qual esse tal desse éter soltava a luz, né, no caso das estrelas. Talvez porque estivesse mais concentrado ou por alguma outra razão, mas o importante não era explicar esse tipo de coisa. Isso é um modelo antigo que vinha dos livros do Aristóteles. O Aristóteles foi a grande autoridade intelectual da época. Ele foi preservado, traduzido e comentado por filósofos árabes por séculos, até chegar a ser traduzido para o latim e se tornar um dos pilares do pensamento cristão, mesmo que ele tivesse vivido mais de 300 anos antes de Cristo. E na definição do Aristóteles, todos os planetas giram em torno da Terra, e todos os planetas e estrelas são esferas perfeitas. Para usar a Lua como exemplo, a Lua seria completamente redonda, sem nenhum relevo, lisa. O cristianismo aproveitou essa imagem da Lua imaculada e fez com que ela se transformasse também numa representação da Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Era comum falar que Maria era pura como a Lua, ou representar a Lua como um pedestal para a Virgem Maria em várias pinturas renascentistas. Na Divina Comédia de Dante, a Lua, que ora é chamada de estrela, ora de planeta, é descrita como pérola eterna. Atacar Aristóteles é atacar a igreja. É um desacato à autoridade. O Galileu se irrita tanto com isso que, num momento, ele diz que tudo que os opositores dele sabiam fazer era repetir Aristóteles, tirando um trecho daqui, um trecho dali, para compor não um argumento, mas um monstrengo, que ficava aparecendo, nas palavras dele, com um retrato do Artimboldo, aquele pintor que você já deve ter visto, que fazia retratos de pessoas juntando pilhas de livros ou de legumes. Esse é um momento delicado. A autoridade do Aristóteles já tinha sofrido um baque bem grande, um baque do tamanho de um continente. A descoberta das Américas não tinha nenhum respaldo teórico na filosofia grega. O Aristóteles, caso você não saiba, nunca falou do Brasil. Ele morreu sem fazer ideia de que tudo isso aqui existia. E quando os navegadores ampliaram o tamanho do mundo deles, atravessando o Atlântico, a explicação feita pelos livros de filosofia grega ficou um pouco desencaixada. Era um problema, um que começava a abrir rachaduras naquele grande edifício teórico que até ali tinha servido muito bem para explicar como é que as coisas são e por que elas são como são. Agora, depois dessa expansão da geografia, o que o Galileu vem propor é uma ampliação do universo. E isso não só como um modelo teórico, matemático ou hipotético, como tinha sido antes no caso do Copérnico, mas sim algo concreto, com evidências feitas a partir de observações. Observações e relatos de observações que revelaram fatos novos e criaram um inferno mental para quem quisesse continuar agarrado às teorias antigas.
E dá para imaginar que, já se percebendo numa posição vulnerável, os aristotélicos não iam abaixar a cabeça e aceitar de prontidão que o mundo e o universo tinham mudado e que eles tinham dedicado a vida inteira a ideias caducas. O Galileu fez um livro polêmico, mas num primeiro momento ele não estava pensando tanto assim nessas polêmicas. Ele tinha feito grandes descobertas e ele queria mostrar para o mundo essas maravilhas. Ele estava numa condição difícil, sem nenhuma garantia financeira a longo prazo, e ele sabia que essas revelações podiam ser o seu ingresso para uma vida nova. Ele precisava aproveitar essa sorte que a vida tinha dado para ele. Nas palavras dele, a esperança tem asas muito lentas e a fortuna tem asas muito rápidas. Ou seja, aquele era o momento dele, ele não podia perder a chance e deixar a boa fortuna escapar. O livro tinha que ser estratégico. A escrita precisava envolver e impressionar o público, inclusive um público não acadêmico. Então olha como ele escreve. Você já vai ouvir um trecho do começo do Siderius Nuncius, em que o Galileu descreve a Lua pela primeira vez. É difícil se colocar na posição de um ouvinte ideal para isso, porque a gente já está totalmente acostumado a imagens da Lua em alta resolução, inclusive imagens feitas por astronautas que foram até a Lua. Mas aqui a gente está num momento anterior a esse bombardeamento de imagens. E a gente tem em mãos o relato da primeira pessoa a descrever a superfície da Lua vista de perto o suficiente para conseguir discernir o que tem lá. Posso acreditar que sou o primeiro no mundo a observar tão próxima e tão distintamente essas características dos corpos celestes. É o que diz o Galileu numa carta. E o jeito dele de escrever, de fazer com que o leitor veja o que ninguém nunca tinha visto, é criar uma cena. A Lua vai sendo descoberta aos poucos, com o nosso olhar sendo guiado de uma parte para outra, para outra. Não quero de maneira nenhuma passar em silêncio um fato digno de atenção, que observei quando a Lua avançava para a primeira quadratura. Um enorme golfo tenebroso situado para o lado do corno inferior insinua-se na parte luminosa. Tendo observado durante muito tempo este golfo sombreado e vendo-o todo mergulhado na escuridão, finalmente, passadas cerca de 2 horas, começou a despontar uma espécie de cume luminoso. Crescendo pouco a pouco, apresentava uma forma triangular e estava ainda completamente separado e desligado da zona luminosa. Logo depois, começaram a brilhar em torno dele 3 outras pequenas pontas, até que, quando a Lua tendia para o ocaso, essa figura triangular estendeu-se e ampliou-se para finalmente se unir ao resto da parte luminosa e, como um enorme promontório, sempre rodeada dos 3 picos brilhantes já mencionados, irrompeu no golfo escuro. Golfos, cumes, pontas, promontórios, picos. A superfície da Lua, descrita por Galileu, não é lisa, não é imaculada, não é uma pérola. Ela é toda acidentada, como a Terra. Ela é feita de manchas escuras e vastas. E o Galileu descreve essa superfície e imagina que a face escura, aquilo que ele não pode ver, também teria essas mesmas características. Ele diz que, juntando a observação com um pouco de imaginação, qualquer pessoa é capaz de compreender, abre aspas, com a certeza dos sentidos, fecha aspas, que a Lua não é o que pensavam. Mas, voltando para o trecho que você ouviu, percebe como a questão para o Galileu é o movimento, como a escrita dele faz uma cena acontecer. Ele descreve como se a gente estivesse assistindo a superfície da Lua aparecer na nossa frente. Um enorme golfo tenebroso situado para o lado do corno inferior insinua-se na parte luminosa. Começou a despontar uma espécie de cume luminoso, crescendo pouco a pouco.
Logo depois começaram a brilhar 3 outras pequenas pontas. Até que essa figura estendeu-se e ampliou-se para finalmente se unir ao resto da parte luminosa e, como um enorme promontório, irrompeu no golfo escuro. O texto conduz a gente e cria uma vontade de ver de verdade como é a lua. Ele tem esse domínio como escritor e também tem, além disso, a esperteza de alguém que pensa o livro como um objeto. O título, o texto, as ilustrações, a diagramação, tudo isso vai colaborando para construir um argumento convincente. E quando o livro está quase pronto para sair, a gente encontra o Galileu aqui, sentado do lado do impressor, acompanhando o processo de confecção do livro, verificando que as gravuras que vão ilustrar vão sair do jeito como ele imagina, a partir dos desenhos que ele fez enquanto observava. Que a diagramação vai ser importante no efeito geral de convencimento. Do lado dele, a gente pode imaginar um assistente misturando óleo de linhaça ou clara de ovo com terebentina e fuligem e goma arábica para produzir a tinta preta que vai ser passada manualmente sobre os caracteres de metal, que em seguida são acoplados à estrutura da prensa, criada por Gutenberg a partir de um modelo das grandes prensas de vinho, fortes o bastante para aplicar a pressão sobre as uvas dentro de um barril, ou, nesse caso, para aplicar a tinta no papel. E assim, página por página, precisava ser montada com os tipos de metal, depois coberta de tinta e prensada na folha em branco. Não, o livro é uma coisa assim, eu acho que é uma maravilha da arte tipográfica, né, esse livro. Provavelmente tem poucos livros científicos que tenham esse nível de inovação tipográfica, de uso da tipografia para reforçar o argumento, para transmitir alguma coisa. Para mim, seguramente, na astronomia ele é único. Talvez exista um caso para se defender sobre, não sei, os usos da tipografia que são assim também fantásticos nos livros de anatomia, nos livros de história natural, alguns. Mas na astronomia eu realmente acho que o Siderius Nuncius é um caso único, porque ele é realmente assim, ele vai além do texto, o texto não se basta, e as ilustrações elas não são ilustrações nesse sentido assim mais trivial, coisas que ilustrem algo que está sendo dito no texto. Elas têm uma capacidade de comunicação que é independente, que é quase autônoma, né? Uma capacidade de comunicação, mas também uma capacidade de expressão, né? Então, por exemplo, uma das páginas que eu acho mais incríveis nesse livro é uma página que mostra, a página que contém o relato do Galileu sobre a quantidade de estrelas que é possível observar com o telescópio. E nessa página tem uma explosão de estrelas, né, que estão ali representadas na impressão mesmo, mas elas não respeitam as margens, elas vão, né, elas ocupam a página inteira. Então isso comunica muito bem essa ideia de uma quantidade assim atordoante de estrelas, mas isso é comunicado de uma forma que também expressa visualmente numa intensidade que eu acho que é única, né? Para mim, inclusive, é uma das páginas, não só uma das mais bonitas, mas uma das mais alegres da história da ciência inteira, né? Assim, é um festival de estrelas, é uma coisa que você fica feliz de olhar para aquilo, mesmo sem saber do que se trata. Esse foi o 2º episódio dessa temporada dedicada a Galileu Galilei. A gente ainda vai contar como esse livro se espalhou pela Europa e pelo mundo, até chegar na China. O que ele influenciou e pelo que ele foi influenciado.
como esse livro conversa com a ficção da época e como ele foi a peça-chave para a carreira do Galileu. Por enquanto, a gente fica com esse festival de estrelas, que você também pode conferir olhando na nossa newsletter. Se você ainda não se inscreveu para receber, é só entrar no site da Livraria Megafauna. A terceira temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serrapilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. As traduções do Sidérios Núncios são todas do Henrique Leitão para a editora da Fundação Calouste Gulbenkian, em Portugal. A gente fez algumas adaptações pequenas para ficar mais fácil de entender escutando. E para saber mais das outras traduções que a gente usou e saber das referências consultadas em cada um dos episódios, é só conferir na nossa newsletter, que você pode assinar no site da Livraria Megafauna. E lá você também pode ver as edições passadas das newsletters dos episódios anteriores. A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum.